O caso do Plymouth Express, de Agatha Christie, entregue a você em formato de audiolivro por Aventuras Audíveis. Alex Simpson, RN, saiu da plataforma de Newton Abbot para um compartimento de primeira classe do Plymouth Expressivo. Um carregador o seguiu com uma mala pesada. Ele estava prestes a colocá-lo no suporte, mas o jovem marinheiro o impediu. Não, deixe no assento. Vou colocar isso mais tarde. Olha você aqui. Obrigado, senhor. O porteiro, generosamente gorjetado, retirou-se. Portas bateram, uma voz estrondosa gritou, somente Plymouth. Mudança para Torquay. Plymouth, próxima parada. Então soou um apito e o trem saiu lentamente da estação. O tenente Simpson tinha a carruagem só para ele. O ar de dezembro estava frio e ele abriu a janela. Então ele fungou vagamente e franziu a testa. Que cheiro havia! Lembrou-o daquela época no hospital e da operação na perna. Sim, clorofórmio, foi isso. Ele abaixou a janela novamente, mudando seu assento para um de costas para o motor. Ele tirou um cachimbo do bolso e acendeu-o. Por algum tempo ele ficou sentado, inativo, olhando para a noite e fumando. Por fim ele se levantou e, abrindo a mala, tirou alguns papéis e revistas, depois fechou a mala novamente e tentou enfiá-la debaixo do assento oposto, sem sucesso. Algum obstáculo oculto resistiu. Ele empurrou com mais força com crescente impaciência, mas ainda assim ficou preso na metade da carruagem. Por que diabos isso não entra? Ele murmurou, e puxando-o completamente para fora, ele se abaixou e espiou embaixo do assento. Um momento depois, um grito ecoou na noite, e o grande trem parou involuntariamente em obediência ao imperativo puxão do cabo de comunicação. Mon ami, disse Poirot. Eu sei que você está profundamente interessado neste mistério do Plymouth Expressivo. Leia isso. Peguei o bilhete que ele jogou sobre a mesa para mim. Foi breve e direto ao ponto. Prezado senhor, ficarei grato se você me visitar o mais rápido possível. Atenciosamente, Ebenezer Halliday. A conexão não estava clara em minha mente e olhei interrogativamente para Poirot. Como resposta, pegou o jornal e leu em voz alta: uma descoberta sensacional foi feita ontem à noite. Um jovem oficial da Marinha que voltava para Plymouth encontrou, sob o assento de seu compartimento, o corpo de uma mulher esfaqueada no coração. O oficial imediatamente puxou o cabo de comunicação e o trem parou. A mulher, que tinha cerca de 30 anos e estava ricamente vestida, ainda não foi identificada. E mais tarde temos isto: a mulher encontrada morta no Plymouth Express foi identificada como a honorável senhora Rupert Carrington. Você vê agora, meu amigo? Ou se não, acrescentarei isso. A senhora Rupert Carrington era, antes de seu casamento, Flossie Halliday, filha do velho Halliday, o rei do aço da América. E ele mandou chamar você? Esplêndido. Prestei-lhe um pequeno serviço no passado, um caso de títulos ao portador. E uma vez, quando eu estava em Paris para uma visita real, Mademoiselle Flossie me indicou La Jolie Petite Pensionnaire. Ela tinha o ponto Jolie também. Isso causou problemas. Ela quase teve um caso ruim. Como foi que? Um certo conde de La Rochefort. Um bien mauvais sujet. Um chapéu ruim, como você diria. Um aventureiro puro e simples, que sabia como atrair uma jovem romântica. Felizmente, seu pai ficou sabendo disso a tempo. Ele a levou de volta para a América às pressas. Ouvi falar de seu casamento alguns anos depois, mas não sei nada sobre seu marido. Eu disse. O honorável Rupert Carrington não é nenhuma beleza, segundo todos os relatos. Ele gastaria muito bem seu próprio dinheiro no território, e imagino que os dólares do velho Halliday chegaram na hora certa. Devo dizer que para um jovem canalha bonito, bem educado e totalmente sem escrúpulos, seria difícil encontrar o seu par. Ah, pobre senhora! Ele n'est pas bien tombé. Imagino que ele tenha deixado bem claro imediatamente que foi o dinheiro dela, e não ela, que o atraiu. Acredito que eles se separaram quase imediatamente. Tenho ouvido rumores ultimamente de que haveria uma separação legal definitiva. O velho Halliday não é bobo. Ele amarraria o dinheiro dela com bastante força. Ouso dizer. De qualquer forma, tenho certeza de que dizem que o honorável Rupert está extremamente em dificuldades. Ah! Eu me pergunto, você quer saber o quê? Meu bom amigo, não pule na minha garganta assim. Você está interessado, eu vejo. Suponhamos que você me acompanhe para ver o Sr. Halliday.
Há um ponto de táxi na esquina. Poucos minutos foram suficientes para nos levar até a soberba casa em Park Lane alugada pelo magnata americano. Fomos conduzidos à biblioteca e quase imediatamente se juntou a nós um homem grande e robusto, com olhos penetrantes e um queixo agressivo. M. Poirot? Disse o senhor, acho que não preciso dizer para que quero você. Você leu os jornais e nunca deixei a grama crescer sob meus pés. Acontece que eu vi que você estava em Londres e lembrei-me do bom trabalho que você fez com esses títulos. Nunca se esqueça de um nome. Posso escolher a Scotland Yard, mas também terei o meu próprio homem. Dinheiro não é problema. Todos os dólares foram feitos para minha filhinha, e agora que ela se foi, vou gastar meu último centavo para pegar o maldito canalha que fez isso. Ver? Portanto, cabe a você entregar a mercadoria. Poirot fez uma reverência. Aceito, senhor, tanto mais de bom grado porque vi sua filha várias vezes em Paris. E agora vou pedir-lhe que me conte as circunstâncias da viagem dela a Plymouth e quaisquer outros detalhes que lhe pareçam relacionados com o caso. Bem, para começar, respondeu Alidai, ela não iria para Plymouth. Ela iria participar de uma festa em Avonmead Court, a casa da duquesa de Swansea. Ela saiu de Londres às 12h14 de Paddington, chegando a Bristol, onde teve que fazer baldeação, às 2h50. Os principais expressos de Plymouth, é claro, passam por Westbury e não chegam perto de Bristol. O 12h14 faz uma viagem sem escalas para Bristol, depois parando em Weston, Taunton, Exeter e Newton Abbot. Minha filha viajou sozinha em sua carruagem, que estava reservada até Bristol, e sua criada estava em uma carruagem de terceira classe na carruagem seguinte. Poirot assentiu e o Sr. Alidai continuou, a festa em Avonmead Court seria muito alegre, com vários bailes, e por isso minha filha tinha consigo quase todas as suas joias, talvez no valor de cerca de $100. $1000. Um momento, interrompeu Poirot. Quem ficou encarregado das joias? Sua filha ou a empregada? Minha filha sempre cuidou deles sozinha, carregando-os em uma pequena caixa marroquina azul. Continue, senhor. Em Bristol, a empregada, Jane Mason, pegou o saco de vestir e os agasalhos de sua patroa, que estavam com ela, e foi até a porta do compartimento de Flossie. Para sua grande surpresa, minha filha lhe disse que não sairia em Bristol, mas iria mais longe. Ela instruiu Mason a pegar a bagagem e colocá-la no vestiário. Ela poderia tomar chá no refeitório, mas deveria esperar na estação por sua patroa, que retornaria a Bristol de trem no decorrer da tarde. A empregada, embora muito surpresa, obedeceu. Ela colocou a bagagem no vestiário e tomou um chá. Mas trem após trem chegou e sua patroa não apareceu. Após a chegada do último trem, ela deixou a bagagem onde estava e foi passar a noite em um hotel próximo à estação. Esta manhã ela leu sobre a tragédia e voltou para a cidade no primeiro trem disponível. Não há nada que explique a repentina mudança de planos de sua filha? Bem, há isto, de acordo com Jane Mason, em Bristol, Flossie não estava mais sozinha em sua carruagem. Havia um homem ali que olhava pela janela mais distante, de modo que ela não conseguia ver o rosto dele. O trem era de corredor, é claro? Sim. De que lado ficava o corredor? Do lado da plataforma. Minha filha estava parada no corredor enquanto conversava com Mason. E não há dúvida em sua mente, com licença. Ele se levantou e endireitou cuidadosamente o tinteiro que estava um pouco torto. Já vou, exija perdão, continuou ele, sentando-se novamente. Ver algo torto afeta meus nervos. Estranho, não é? Eu estava dizendo, senhor, que não há dúvida em sua mente de que este encontro provavelmente inesperado foi a causa da súbita mudança de planos de sua filha? Parece a única suposição razoável. Você não tem ideia de quem possa ser o cavalheiro em questão? O milionário hesitou por um momento e depois respondeu. Não, eu não sei de jeito nenhum. Agora, quanto à descoberta do corpo? Foi descoberto por um jovem oficial da Marinha que imediatamente deu o alarme. Havia um médico no trem. Ele examinou o corpo. Ela foi primeiro tratada com clorofórmio e depois esfaqueada. Ele deu a opinião de que ela estava morta há cerca de 4 horas, então isso deve ter acontecido não muito depois de deixar Bristol. Provavelmente entre lá e Weston, possivelmente entre Weston e Taunton. E o porta-joias. A caixa de joias, M. Poirot, estava desaparecida. Mais uma coisa, senhor. A fortuna da sua filha, para quem ela passa quando ela morre?
Flossie fez um testamento logo após o casamento, deixando tudo para o marido. Hesitou por um momento e depois prosseguiu: posso muito bem dizer-lhe, Monsieur Poirot, que considero o meu genro um canalha sem princípios e que, segundo meu conselho, a minha filha estava às vésperas de libertar-se dele por meios legais. Não é difícil. Eu distribuí o dinheiro dela de tal maneira que ele não poderia tocá-lo durante sua vida, mas embora eles tenham vivido totalmente separados por alguns anos, ela frequentemente cedeu às suas exigências de dinheiro, em vez de enfrentar um escândalo aberto. No entanto, eu estava determinado a pôr fim a isso e, finalmente, Flossie concordou, e meus advogados foram instruídos a iniciar o processo. E onde está Monsieur Carrington? Na cidade. Acredito que ele estava no campo ontem, mas voltou ontem à noite. Poirot refletiu um pouco. Depois disse: acho que é tudo, senhor. Você gostaria de ver a empregada, Jane Mazon? Por favor. Alidai tocou a campainha e deu uma ordem breve ao lacaio. Poucos minutos depois, Jane Mazon entrou na sala, uma mulher respeitável, de feições duras, tão impassível diante da tragédia como só um bom criado pode ser. Você me permite fazer algumas perguntas? Sua amante, ela estava como sempre antes de começar ontem de manhã? Não está animado ou agitado? Ah, não, senhor. Mas em Bristol ela era bem diferente? Sim, senhor, chateada regularmente, tão nervosa que ela parecia não saber o que estava dizendo. O que ela disse exatamente? Bem, senhor, pelo que me lembro, ela disse: Mazon, preciso alterar meus planos. Algo aconteceu, quero dizer, afinal não vou sair daqui. Eu devo continuar. Retire a bagagem e coloque-a no vestiário, depois tome um pouco de chá e espere por mim na estação. Esperar por você aqui, senhora? Perguntei. Sim, sim. Não saia da estação. Voltarei num trem mais tarde. Eu não sei quando. Talvez só seja bem tarde. Muito bem, senhora, eu digo. Não era minha função fazer perguntas, mas achei muito estranho. Era diferente da sua amante, hein? Muito diferente dela, senhor. O que você acha? Bem, senhor, pensei que tivesse a ver com o cavalheiro na carruagem. Ela não falou com ele, mas virou-se uma ou duas vezes, como se quisesse perguntar se estava agindo certo. Mas você não viu o rosto do cavalheiro? Não, senhor, ele ficava de costas para mim o tempo todo. Você consegue descrevê-lo? Ele usava um sobretudo castanho claro e um boné de viagem. Ele era alto e esguio, e a nuca era escura. Você não o conhecia? Oh, não, acho que não, senhor. Por acaso não foi seu mestre, senhor Carrington? Mazon pareceu bastante surpreso. Oh, acho que não, senhor. Mas você não tem certeza? Era sobre a constituição do mestre, senhor, mas nunca pensei que fosse ele. Raramente o víamos. Eu não poderia dizer que não foi ele. Poirot pegou um alfinete no tapete e franziu a testa severamente, depois continuou: seria possível que o homem tivesse entrado no trem em Bristol antes de você chegar ao vagão? Mazon considerou. Sim, senhor, acho que sim. Meu compartimento estava muito lotado e demorou alguns minutos para que eu pudesse sair, e então havia uma multidão muito grande na plataforma, o que me atrasou também. Mas ele só teria 1 ou 2 minutos para falar com a patroa, dessa forma. Presumi que ele viria pelo corredor. Isso é mais provável, certamente. Ele fez uma pausa, ainda franzindo a testa. Você sabe como a patroa estava vestida, senhor? Os documentos fornecem alguns detalhes, mas gostaria que você os confirmasse. Ela estava usando um gorro branco de pele de raposa, senhor, com um véu branco manchado, e um casaco e saia com frisos azuis, o tom de azul que eles chamam de elétrico. Bastante impressionante. Sim, observou Alidai. O inspetor Japp espera que isso possa nos ajudar a descobrir o local onde ocorreu o crime. Qualquer um que a visse se lembraria dela. Precisamente. Obrigado, mademoiselle. A empregada saiu do quarto. Bem. Poirot levantou-se rapidamente. Isso é tudo que posso fazer aqui, exceto, senhor, pedir-lhe que me conte tudo, mas tudo. Eu fiz isso. Você está certo? Absolutamente. Então não há mais nada a ser dito. Devo recusar o caso. Por quê? Porque você não foi franco comigo. Eu garanto a você, não, você está escondendo algo. Houve uma pausa momentânea e então Alidai tirou um papel do bolso e entregou-o ao meu amigo.
Acho que é isso que você quer, Monsieur Poirot, mas o modo como você sabe disso me deixa intrigado. Poirot sorriu e desdobrou o papel. Era uma carta escrita em caligrafia fina e inclinada. Poirot leu em voz alta. Chère Madame, é com infinito prazer que aguardo a felicidade de reencontrá-la. Depois da sua resposta tão amável à minha carta, mal consigo conter a minha impaciência. Nunca esqueci aqueles dias em Paris. É muito cruel que você saia de Londres amanhã. Contudo, em breve, e talvez mais cedo do que você pensa, terei a alegria de ver mais uma vez a senhora cuja imagem sempre reinou suprema em meu coração. Armand de la Rochefort. Poirot devolveu a carta a Alidai com uma reverência. Imagino, senhor, que o senhor não sabia que sua filha pretendia renovar seu relacionamento com o conde de la Rochefort? Foi como um raio para mim. Encontrei esta carta na bolsa da minha filha. Como provavelmente sabe, Monsieur Poirot, esse suposto conde é um aventureiro do pior tipo. Poirot assentiu. Mas o que eu quero saber é como você sabia da existência desta carta? Meu amigo sorriu. Senhor, eu não fiz isso. Mas rastrear pegadas e reconhecer cinzas de cigarro não é suficiente para um detetive. Ele também deve ser um bom psicólogo. Eu sabia que você não gostava e não confiava em seu genro. Ele se beneficia com a morte de sua filha. A descrição que a empregada faz do homem misterioso tem bastante semelhança com ele. No entanto, você não está interessado no caminho dele. Por quê? Certamente porque suas suspeitas estão em outra direção. Portanto, você estava escondendo algo. Você está certo, Monsieur Poirot. Eu tinha certeza da culpa de Rupert até encontrar esta carta. Isso me perturbou terrivelmente. Sim. O conde diz, em breve, e talvez mais cedo do que você pensa. Obviamente ele não gostaria de esperar até que você soubesse de seu reaparecimento. Foi ele quem veio de Londres às 12h14 e chegou pelo corredor até o compartimento de sua filha? O conde de la Rochefort também é, se bem me lembro, alto e moreno. O milionário assentiu. Bem, senhor, desejo-lhe um bom dia. A Scotland Yard tem, presumo, uma lista das joias? Sim, acredito que o inspetor Japp está aqui agora, se você quiser vê-lo. Japp era um velho amigo nosso e cumprimentou Poirot com uma espécie de afetuoso desprezo. E como você está, senhor? Não há sentimentos ruins entre nós, embora tenhamos maneiras diferentes de ver as coisas. Como estão as pequenas células cinzentas, hein? Indo forte? Poirot sorriu para ele. Eles funcionam, meu bom Japp, certamente sim. Então está tudo bem. Acha que foi o honorável Rupert ou um bandido? Estamos de olho em todos os lugares regulares, é claro. Saberemos se os brilhos forem eliminados e, claro, quem fez isso não vai mantê-los admirando seu brilho. Não é provável. Estou tentando descobrir onde Rupert Carrington esteve ontem. Parece um pouco misterioso sobre isso. Tem um homem vigiando-o. Uma grande precaução, mas talvez com um dia de atraso, sugeriu Poirot gentilmente. Você sempre terá sua piada, Monsieur Poirot. Bem, vou para Paddington. Bristol, Weston, Taunton, esse é o meu ritmo. Contanto. Você virá me ver esta noite e me contará o resultado? Claro, se eu voltar. Esse bom inspetor acredita na matéria em movimento, murmurou Poirot enquanto nosso amigo partia. Ele viaja, ele mede pegadas, ele coleta lama e cinzas de cigarro. Ele está extremamente ocupado. Ele é zeloso além das palavras. E se eu falasse de psicologia para ele, sabe o que ele faria, meu amigo? Ele iria sorrir. Ele dizia para si mesmo, pobre Poirot. Ele envelhece. Ele está ficando senil. Já é a geração mais jovem batendo a porta. E ma foi. Estão tão ocupados batendo que não percebem que a porta está aberta. E o que você vai fazer? Como temos carta branca, gastarei 3 centavos para ligar para o Ritz, onde você deve ter notado que nosso conde está hospedado. Depois disso, como meus pés estão um pouco úmidos e espirrei 2 vezes, voltarei para meus aposentos e farei para mim um tisano sobre a lamparina de álcool. Só voltei a ver Poirot na manhã seguinte. Encontrei-o terminando placidamente o café da manhã. Bem? Eu perguntei ansiosamente. O que aconteceu? Nada. Mas Japp? Eu não o vi. A conta? Ele saiu do Ritz anteontem. O dia do assassinato? Sim. Então isso resolve tudo. Rupert Carrington está inocentado.
Por que o conde de La Rochefort deixou o Ritz? Você vai rápido demais, meu amigo. De qualquer forma, ele deve ser seguido, preso. Mas qual poderia ser o motivo dele? $100.000 em joias é um motivo muito bom para qualquer pessoa. Não, a pergunta que me vem à mente é: por que matá-la? Por que não simplesmente roubar as joias? Ela não iria processar. Por que não? Porque ela é uma mulher, cara May. Ela já amou esse homem. Portanto, ela sofreria sua perda em silêncio. E o conde, que é um psicólogo extremamente bom no que diz respeito às mulheres, daí o seu sucesso, sabe disso perfeitamente. Por outro lado, se Rupert Carrington a matou, por que levar as joias, o que o incriminaria fatalmente? Como um cego. Talvez você esteja certo, meu amigo. Ah, aqui está Jap. Eu reconheço a batida dele. O inspetor sorria bem-humorado. Bom dia, Poirot. Acabei de voltar. Eu fiz um bom trabalho. E você? Eu, organizei minhas ideias, respondeu Poirot placidamente. Jap riu com vontade. O velho está envelhecendo, ele observou baixinho para mim. Isso não servirá para nós, jovens, disse ele em voz alta. Quer o dano? Perguntou Poirot. Bem, você quer ouvir o que eu fiz? Você me permite dar um palpite? Você encontrou a faca com a qual o crime foi cometido ao lado da linha entre Weston e Taunton e entrevistou o jornaleiro que falou com a senhora Carrington em Weston. O queixo de Jap caiu. Como diabos você sabia? Não me diga que foram aquelas suas poderosas pequenas células cinzentas. Estou feliz que você admita pela primeira vez que eles são todos poderosos. Diga-me, ela deu um xelim ao entregador de jornais? Não, foi meia coroa. Jap recuperou a calma e sorriu. Muito extravagantes, esses americanos ricos. E por consequência o menino não a esqueceu? Ele não. Meias coroas não aparecem todos os dias. Ela o cumprimentou e comprou 2 revistas. Um deles tinha a foto de uma garota vestida de azul na capa. Isso vai combinar comigo, disse ela. Oh! Ele se lembrava dela perfeitamente. Bem, isso foi o suficiente para mim. Pelas evidências do médico, o crime deve ter sido cometido antes de Taunton. Imaginei que eles iriam jogar a faca fora imediatamente e desci a fila procurando por ela, e com certeza, lá estava. Fiz perguntas em Taunton sobre o nosso homem, mas é claro que é uma estação grande e não era provável que o notassem. Ele provavelmente voltou para Londres num trem mais tarde. Poirot assentiu. Muito provavelmente. Mas encontrei outra notícia quando voltei. Eles estão passando as joias, tudo bem. Aquela grande esmeralda foi penhorada ontem à noite, por alguém comum. Quem você acha que foi? Não sei, exceto que ele era um homem baixo. Jap ficou olhando. Bem, você está certo aí. Ele é baixo o suficiente. Foi o vermelho Narqui. Quem diabos é Red Narqui? Perguntei. Um ladrão de joias particularmente perspicaz, senhor. E ninguém que se apegue ao assassinato. Geralmente trabalha com uma mulher, Gracie Kidd, mas desta vez ela não parece estar envolvida, a menos que vá para a Holanda com o resto dos brindes. Você prendeu Narqui? Coisa certa. Mas lembre-se, é o outro homem que queremos, o homem que desceu com a senhora Carrington no trem. Foi ele quem planejou o trabalho, com razão. Mas Narqui não vai denunciar um amigo. Notei que os olhos de Poirot ficaram muito verdes. Acho, disse ele gentilmente, que posso encontrar o amigo de Narqui para você, tudo bem. Uma de suas pequenas ideias, hein? Já olhou Poirot atentamente. É maravilhoso como você consegue entregar as mercadorias às vezes, na sua idade e tudo mais. A própria sorte do diabo, é claro. Talvez, murmurou meu amigo. As tins, meu chapéu. E o pincel. Então. Minhas galochas se ainda chover. Não devemos desfazer o bom trabalho daquele tisano. Au revoir, Jap. Boa sorte para você, Poirot. Poirot fez sinal ao primeiro táxi que encontramos e dirigiu-se ao motorista para Park Lane. Quando paramos em frente à casa de Alidai, ele saiu agilmente, pagou ao motorista e tocou a campainha. Ao lacaio que abriu a porta fez um pedido em voz baixa e fomos imediatamente levados para cima. Subimos até o topo da casa e fomos levados a um quarto pequeno e arrumado. Os olhos de Poirot percorreram a sala e fixaram-se num pequeno baú preto. Ele se ajoelhou diante dele, examinou as etiquetas e tirou do bolso um pequeno fio torcido.
Pergunte ao Sr. Alidai se ele terá a gentileza de vir até mim aqui, disse ele por cima do ombro ao lacaio. O homem partiu e Poirot gentilmente abriu a fechadura do baú com mão experiente. Em poucos minutos a fechadura cedeu e ele levantou a tampa do porta-malas. Rapidamente ele começou a vasculhar as roupas que continha, jogando-as no chão. Houve passos pesados na escada e Alidai entrou na sala. O que diabos você está fazendo aqui? Ele exigiu, olhando. Eu estava procurando, senhor, por isso. Poirot retirou do baú um casaco e uma saia de friso azul brilhante e um pequeno gorro de pele de raposa branca. O que você está fazendo com meu baú? Virei-me e vi que a empregada, Jane Mazon, acabara de entrar no quarto. Se você simplesmente fechar a porta, Hastings. Obrigado. Sim, e fique de costas para ele. Agora, Sr. Alidai, deixe-me apresentá-lo a Grace Kidd, caso contrário, Jane Mazon, que em breve se juntará ao seu cúmplice, Rednar Key, sob a amável escolta de Jap. Foi dos mais simples. Poirot acenou com a mão depreciativamente e depois serviu-se de mais caviar. Não é todo dia que se almoça com um milionário. Foi a insistência da empregada nas roupas que sua patroa usava que primeiro me impressionou. Por que ela estava tão ansiosa para que nossa atenção se voltasse para eles? Pensei que só tínhamos a palavra da empregada para o homem misterioso na carruagem de Bristol. Segundo as provas do médico, a Sra. Carrington poderia facilmente ter sido assassinada antes de chegar a Bristol. Mas se for assim, então a empregada deve ser cúmplice. E se ela fosse cúmplice, não desejaria que este ponto se baseasse apenas nas suas provas. As roupas que a Sra. Carrington usava eram de natureza impressionante. Uma empregada geralmente tem muitas opções de escolha sobre o que sua patroa deve vestir. Agora, se, depois de Bristol, alguém visse uma senhora com um casaco e saia azuis brilhantes e um gorro de pele, estaria pronto a jurar que viu a Sra. Carrington. Comecei a reconstruir. A empregada providenciaria roupas duplicadas. Ela e seu cúmplice usam clorofórmio e esfaqueiam a Sra. Carrington entre Londres e Bristol, provavelmente aproveitando um túnel. Seu corpo está enrolado sob o assento, a empregada toma seu lugar. Em Weston ela deveria fazer-se notar. Como? Com toda a probabilidade, um jornaleiro será selecionado. Ela garantirá que ele se lembre dela dando-lhe uma grande gorjeta. Ela também chamou a atenção dele para a cor do vestido com um comentário sobre uma das revistas. Depois de deixar Weston, ela joga a faca pela janela para marcar o local onde o crime provavelmente ocorreu e troca de roupa ou abotoa uma longa capa de chuva por cima delas. Em Taunton ela sai do trem e retorna a Bristol o mais rápido possível, onde seu cúmplice deixou devidamente a bagagem no vestiário. Ele entrega a passagem e retorna ele mesmo para Londres. Ela espera na plataforma, cumprindo seu papel, vai passar a noite em um hotel e volta para a cidade pela manhã exatamente como disse. Quando Jap voltou de sua expedição, confirmou todas as minhas deduções. Ele também me contou que um bandido conhecido estava entregando as joias. Eu sabia que quem quer que fosse seria exatamente o oposto do homem descrito por Jane Mazon. Quando soube que era Rednar Key, que sempre trabalhou com Grace Kidd, bem, eu sabia exatamente onde encontrá-la. E o conde? Quanto mais eu pensava nisso, mais me convencia de que ele não tinha nada a ver com isso. Esse cavalheiro é muito cuidadoso com a própria pele para arriscar assassinato. Isso não estaria de acordo com seu caráter. Bem, Monsieur Poirot, disse Alidai. Tenho uma grande dívida com você. E o cheque que assino depois do almoço não chega nem perto de liquidá-lo. Poirot sorriu modestamente e murmurou para mim, bom Jap, ele receberá o crédito oficial, sem dúvida, mas embora tenha seu Grace Kidd, acho que eu, como dizem os americanos, peguei sua cabra. O fim. Obrigado por ouvir um audiolivro de aventuras audíveis. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ficar ligado para mais aventuras marcantes de audiolivros.